Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo Caótico. Você provavelmente já deve ter ouvido falar no Jack o Estripador, ou até mesmo no Maníaco do Parque. Mas esses assassinos não são tão modestos quanto ao número e métodos de assassinatos que eles utilizam. Apesar da aparência sua inofensiva, são verdadeiros psicopatas com alto nível de periculosidade. Nesse vídeo eu vou mostrar os 5 maiores serial killers. 5. Harold Shipman. O renomado médico era na verdade um sádico viciado em drogas, que para manter o vício, foi capaz de atos cruéis. Ele ficou conhecido como o Doutor da Morte, executava seus pacientes com diamorfina, também conhecida como heroína, mas vendida legalmente por esse nome na Inglaterra, como tratamento extremo para a dor. Falsificava então os registros médicos para indicar que já estavam doentes antes do fim. Um agente funerário local, Frank Massey, começou a notar um estranho padrão. Os pacientes de Shipman tinham uma taxa de mortalidade muito elevada e todos os óbitos eram muito semelhantes. Idosas do sexo feminino que moravam sozinhas e morriam após uma overdose de morfina. Após a apresentação de todas as provas e acusações, Shipman foi condenado pela morte de 15 mulheres entre 1995 a 1998. O maléfico homem negava ter feito os crimes tão terríveis, mesmo com as evidências científicas contra ele. 4. Dr. Henry Howard Holmes. Holmes ou Herman Webster Mudgett, seu nome verdadeiro, é o primeiro serial killer americano que se tem notícia. Ele vendia os esqueletos de suas vítimas. Não satisfeito em lucrar com os seguros de suas vítimas e de outras pessoas mortas, Holmes ainda dava um jeito de faturar um pouco mais. Suas conexões da época da faculdade de medicina permitiram que ele vendesse os esqueletos de suas vítimas a laboratórios e escolas locais. Ele matava as suas vítimas em um castelo, que na verdade era um hotel construído com o propósito especial de acomodar os seus hábitos homicidas. No local ocorreram, pelo menos, 27 assassinatos, porém as autoridades suspeitam que este número seja ainda maior, ou seja, ultrapasse 200 pessoas. 3. Yang Xinhai, o maior serial killer da China. Iniciando sua vida de crime em 1999, Yang Xinhai utilizava martelos, pás e até mesmo barras de ferro, e o que tivesse pela frente para matar vítimas em todos os locais que passava. Um homem que aterrorizou a China por ser considerado o maior serial killer do país acabou ficando conhecido como o Monstro Assassino. A história desse criminoso é repleta de muitas sombras, isso porque pouco se sabe da completude de sua história. Mas muitas ocorrências vieram a público depois que conseguiu reconhecimento nacional pelos seus atos. Sobre os momentos iniciais de sua adolescência, os detalhes são diminutos. Entretanto, é devido às descrições feitas pelos seus familiares, que residem atualmente nos Estados Unidos, que alguma claridade é jogada nessa história cheia de penumbras. De acordo com eles, Yang, já na infância, era hábil tanto para desenhar quanto escrever histórias, cujo enredo era sempre sangrento e envolvia assassinatos. Era sábio e gostava de ficar sozinho, evitava contato com as multidões. Veio a deixar a escola quando tinha seus 17 anos, e também partiu de casa para trabalhar e viver empregos eventuais nas lavouras do país. Nesse momento de êxodo, de transição, percorreu 4 cidades chinesas, onde realizou alguns delitos. Em decorrência, acabou sendo preso pelas autoridades em 1988, sendo condenado a permanecer 3 anos em um campo de trabalho forçado. Posteriormente, em 1996, Yang retornou para a cadeia, nessa ocasião por uma tentativa de estupro, ficando mais 3 anos na prisão. Porém, uma evolução que aparentava se concretizar na sua vida quando arrumou uma namorada e terminou de cumprir a pena, não se constituiu. A tranquilidade não durou porque a moça com quem se relacionava percebeu que ele era um criminoso. Em 1999 foi no ano de que o serial killer começou sua caçada. Contudo, em 2003, na cidade de Luoy, Yang foi preso por policiais de rotina, por conta da sua atitude suspeita. Após ser encaminhado para a delegacia. Chegando ao local, admitiu para as autoridades todos os assassinatos cometidos. Por esse motivo, em 1º de fevereiro de 2004 ele foi culpado por 67 mortes, 23 estupros e 5 agressões graves, sendo sentenciado à pena de morte. Assim, 13 dias depois da condenação, foi morto com um tiro na nuca. 2. Gary Ridver. Gary Ridver, também conhecido como o assassino de Green River, foi condenado por 49 assassinatos,
mas presume-se que foi responsável por mais de 90 em um período de 20 anos. Tal quantidade de delitos tornou o assassino em série americano mais prolífico de acordo com o número de assassinatos confirmados. A maioria das vítimas eram prostitutas ou jovens fugitivos que trabalhavam ao longo de uma área da Park Highway 99, que havia regredido para ser uma faixa de 2 pistas de bares topless e hotéis baratos. Para o assassino do Green River, esta área provou ser um ótimo campo de caça. Nas filmagens de Ridva divulgadas pelos investigadores, ele confessou uma vez que matou 61 mulheres e em outra fita, ele disse que era 71 mulheres. Mas na conclusão das entrevistas, Ridva só poderia se lembrar de 48 assassinatos, o que ele disse que ocorreu dentro do condado de King, em Washington. Em 2 de novembro de 2003, Ridva se declarou culpado de 49 acusações de assassinato agravado em primeiro grau e sentenciado a 480 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador. Seu primeiro assassinato ocorreu quando tinha apenas 14 anos de idade e atuou, principalmente, nos estados de Minas Gerais e Goiás entre as décadas de 1960 e 1970. Pedrinho Matador, como era conhecido por todos, era praticamente um justiceiro brasileiro pelo fato de que uma grande quantidade das suas vítimas eram criminosos. Foi preso em maio de 1973 e mesmo atrás das grades matou 47 colegas de cárcere. Sua sentença foi de 126 anos de prisão, mas como a lei brasileira não permite que o preso fique atrás das grades por mais de 30 anos, foi liberado em 2007 e poderia ter sido liberado em 2003, mas as mortes dentro do presídio adiaram um pouco a data. Porém, Pedrinho Matador está preso novamente desde 2011 por ter participado de 6 motins em um cárcere privado na época em que estava preso. Nunca se soube ao certo seu número de vítimas, comprovadamente são 75, mas a polícia estima em mais de 100 mortes. Então pessoal, esse foi o top 5 maiores serial killers. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like e comenta, isso me ajuda muito, galerinha.